Debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Boa noite.
Que a graça e a paz esteja conosco hoje e sempre. Amém. Que bom que você está aqui. Que bom ver você aqui. Você está bem, meu irmão, minha irmã? Como estão? Tudo bem? Glória a Deus. Que bom que vocês estão bem. É uma alegria ter vocês aqui, porque é tão bom estar na casa do Senhor. É tão maravilhoso adorar o Senhor. E é tão bom ter vocês como nossos irmãos. Vamos estar abrindo a palavra de Deus? Vamos lá? Pega a sua Bíblia, a sua amiga, lá em Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, que o Espírito Santo esteja aí falando com você, e nós temos certeza que Ele está aí. Que você possa ser hoje, em nome de Jesus, ter uma experiência com Deus, ser totalmente transformado, curado, restaurado, aonde essa transmissão esteja indo, que o Espírito Santo esteja fazendo a obra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Todos acharam? Vamos lá, versículo 1 e 2. Olha que lindo esse salmo, como ele começa. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Ó Senhor, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Vamos ficar de pé? Olha tudo que o Senhor é. Olha tudo que Ele é para você. Olha tudo que Ele pode fazer. Apenas ame o Senhor. Entregue o seu coração e tenha Ele como seu maior amor, porque Ele é o seu rochedo, Ele é a sua força, Ele é o seu libertador, Ele é a sua torre de proteção, Ele é a sua salvação. Não importa a situação que você tem passado, Ele é tudo isso e Ele é muito mais. E Ele fará grandes coisas sobre a sua vida. Apenas ame a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor, dizendo que você e eu viemos para adorá-lo, para nos entregar a Ele, porque Ele é totalmente amável, Ele é totalmente digno, Ele é maravilhoso para nós. Em nome de Jesus, adore o Senhor com todo o seu coração. O amado da nossa alma. O mundo enche a terra para que eu pudesse te ver. A tua beleza
Senhor, porque Ele é totalmente digno, Ele é totalmente amável e Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Não há nada do que Ele não possa fazer, não há nada do que Ele não possa fazer na sua vida. Tudo que Ele já fez, Ele pode fazer muito mais. Não existe coisa alguma impossível para o Senhor. A palavra dele fala, o Deus que criou os céus, a terra, que desde o começo já sabia que você estaria aqui. Antes de você nascer, Ele já sabia que você iria nascer. Ele já tinha um propósito sobre a sua vida. Ele escolheu e Ele te chamou antes mesmo que você estivesse com seus braços, suas mãos formadas no ventre da sua mãe. Não importa a idade que você tem, se você tem 70 anos, se você tem 80, se você tem 30, Deus tem propósitos sobre a sua vida e Ele irá cumprir todos eles. Um dia Ele te chamou para você estar aqui e Ele quer cumprir os propósitos dEle enquanto você estiver na presença de Deus. E Ele também um dia virá te buscar. Ele virá buscar a sua vida, Ele irá buscar a tua igreja. Sabe por quê? Porque você merece isso. Porque foi um preço muito grande que Ele pagou para que você não pudesse ir. Ele quer que você esteja lá adorando a presença do Pai com Ele. Jesus, Ele quer compartilhar todas as coisas lá no céu, sabia? A palavra de Deus diz que Ele quer mostrar para nós tudo aquilo que Ele fez, que Ele preparou para você lá no céu. As ruas de ouro. Eu gosto de falar para as crianças que existe um rio de cristal, coisas lindas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nós iremos ver. Amém. Glória a Deus. Não acaba as coisas aqui. Não importa o que você está passando. Às vezes há momentos que nós pensamos, acabou, não existe mais lugar aqui, não existe mais saída. Mas existe a provisão de Deus aqui, e existe a nossa recompensa no céu, onde o Senhor irá nos levar para enxugar todas as nossas lágrimas. Você pode adorar o Senhor essa noite, agradecendo por tudo que Ele irá fazer e o propósito que Ele tem sobre a sua vida, o que Ele irá te levar com recompensa no céu, meu irmão, minha irmã. Ele irá te colocar uma coroa de honra. Vale a pena servir ao Senhor. Continue firme até o fim. Firme, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Maranata, Senhor. Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se renda ao Senhor. Se
te espera, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, amado da nossa alma, a nossa salvação. Aleluia, Ele é a nossa salvação, nosso amado Jesus. Como é bom adorar o Senhor. Nesse momento, se você se sentir à vontade, você pode se sentar ou você pode ficar de pé, né? Como você se sentir à vontade. Nós vamos estar adorando ao Senhor com mais um louvor. Nesse momento nós preparamos para estar aqui no gasofilácio a sua oferta e o seu dízimo, amém? Orando, meus irmãos, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas. Nós te agradecemos, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta que foi depositada essa noite aqui na tua casa. Abençoe cada irmão, Senhor, que se dispôs com todo o coração. Abençoe suas famílias em todas as áreas da vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Nós só temos que te agradecer pelo teu amor, porque o Senhor tem fortalecido os nossos pés até aqui, Senhor, para prosseguirmos em Ti. E nós iremos, Senhor, continuar prosseguindo até o fim das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor abençoe a palavra, Senhor. Abençoe o teu servo, pastor Kleber. Usa ele cada dia mais. Guarda a vida dele. Protege ele e a família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Passamos a palavra para o pastor Kleber.
que vai continuar falando com você, sendo usado por Deus. Graça e paz, amém, queridos? Que alegria ter você aqui, e que alegria poder sentir a sua presença, não só ver os irmãos, alguns que há tempo não víamos, não apenas ter os visitantes conosco, mas sentir a sua alegria em estar na casa de Deus. Sabe, queridos, eu creio que isto é reflexo do tempo que nós estamos vivendo. Graças a Deus, nós podemos dizer assim, já podemos contemplar uma luz no final do túnel, no que diz respeito a esta pandemia. Quantos aqui, eu não quero que você se manifeste, mas quantos aqui já não tomaram a primeira, alguns a segunda dose da vacina de imunização? E nós sabemos, queridos, que os números têm diminuído significativamente. Mas eu quero dar uma palavra para você neste sentido. Se sinta mais seguro para sair, para fazer algumas coisas que antes talvez você não fazia. Mas em nome de Jesus, continue tendo todo o cuidado. Continue usando a sua máscara, mantendo o distanciamento naquilo que for possível. E eu quero, nesse sentido, agradecer os irmãos pela colaboração. Os irmãos estão percebendo que desde o início desta pandemia, nós temos feito tudo como igreja para seguir o protocolo, as leis e os decretos que são impostos pelos nossos governantes. Por isso eu quero agradecer a compreensão dos irmãos que sentam às vezes separado dos seus familiares, que seguem as orientações que são dadas pelos irmãos na recepção. Hoje à tarde, prevendo com a graça de Deus que haveria um grupo mais expressivo de irmãos, nós organizamos mais 38 lugares na nossa galeria, e nós louvamos a Deus por termos esse espaço amplo e com toda segurança podermos congregar e adorar o nosso Senhor. Amém, queridos? Irmãos, eu quero também, mais uma vez, deixar a minha palavra de gratidão a todos os irmãos desta igreja, a liderança que participaram do nosso mutirão do último sábado. Hoje, os irmãos que chegaram aqui pela frente puderam ver como está lindo também o nosso jardim. Louvo a Deus pela vida da irmã Divina, pela vida da irmã Marlene, que trabalharam no cuidado daquele local. Agradeço também a Deus pela vida do irmão José Camilo, que ontem, né, irmão José Camilo? 7 horas da manhã, antes de começar a sua rotina, que sempre é cheia de trabalho, ele estava aqui, lá em cima do telhado, naquela ventania, colocando os 2 refletores que melhoraram a nossa iluminação. Queridos, isso alegra o nosso coração, de ver a igreja unida para cuidar do templo, daquilo que o nosso Deus tem confiado nas nossas mãos. Amém, queridos? E eu quero também, antes de proclamar a palavra de Deus, creio que os irmãos perceberam hoje um tecladista diferente. Não tão diferente assim, né, Marcelo? Para aqueles que já conhecem e já conviveram com o Marcelo. Marcelo, ele já foi, né, membro desta igreja, hoje está em Portugal. É uma alegria para nós tê-lo conosco, participando também do momento do louvor. Aliás, está toda a família reunida, Marcelo, Kátia, lá na galeria, né, com os meninos. Também o Hélio, a Paula, e também a Karine e o Luiz, popular Tocha. A casa está cheia, né, seu Geraldo? Cheia de filhas, genros, netos. O sorriso do irmão Geraldo está lá na orelha, né? Aquela bagunça santa e gostosa.
Como é bom poder ter os familiares conosco, nós louvamos a Deus por esse tempo, esperamos que momentos assim se repitam no tempo que vocês estiverem aqui. Amém, queridos? Vamos então à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 17. Quero também louvar a Deus por todos aqueles que estão conosco nesta noite. Você que nos visita, você é muito bem-vindo em nome do nosso Senhor Jesus. Às vezes a máscara... Olha lá o Zé Canela, né? Seja bem-vindo, viu? Irmão Zé Canela, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Sempre um privilégio ter também os irmãos que estão nos visitando. Estou vendo o Mateus lá ao fundo. Vai nos ensinar algumas lições a respeito de como a Igreja de Cristo deve se portar. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo 17, a Bíblia diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém, queridos? Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações hoje à noite. Queridos irmãos, este é um dos textos da Bíblia Sagrada
que nós, pastores, costumamos ler no momento da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, é um dos textos da Bíblia conhecido de todos nós. Principalmente nesse trecho do versículo 28, quando o apóstolo Paulo diz que antes de participar da ceia, nós devemos nos examinar. Devemos chamar a atenção da nossa consciência, da nossa vida com Deus, para que não comamos do pão ou bebamos do cálice de forma indigna. Esse texto, ele está na memória e no coração de todos nós. Mas é interessante, queridos, pensarmos nesta noite que por trás desta palavra há uma igreja. Por trás destas instruções do apóstolo Paulo, há um contexto de crise eclesiástica. Por trás destas palavras, há uma igreja que está fazendo da ceia aquilo que não deveria. Eles estão celebrando algo tão sagrado e tão sublime de uma maneira profana. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve esse trecho da carta para exortar e para orientar aquela igreja a respeito de alguns equívocos. Quando estamos aprendendo, meus irmãos, sobre o tema Aprendendo com a Igreja Primitiva, eu creio que é importante você se lembrar que a igreja primitiva não é uma igreja perfeita. A igreja primitiva, queridos, não é uma igreja sem defeitos, sem mácula, sem imperfeições. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós aprendemos não só com as qualidades desta igreja, como vimos domingo passado e no domingo anterior, mas aprendemos também com os seus defeitos, aprendemos também com os seus desvios doutrinários, pois há sim na Bíblia Sagrada exemplos claros de uma igreja que em alguns momentos falhou. Pastor, quem é a igreja primitiva? A igreja primitiva, meus irmãos, ela está registrada nas páginas do Novo Testamento. Os teólogos mais conservadores dizem que ela começa com Jesus. Embora o seu nascedouro esteja no berço judaico, na cultura israelita, pois ela havia recebido a revelação inicial de Deus, mas o projeto do reino, a instituição da igreja como vontade de Deus através do ministério de Jesus, começa com a vida do nosso mestre. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? A igreja primitiva, meus irmãos, é esta igreja que está nas páginas da Bíblia. Não apenas no livro de Atos, como vimos domingo passado, mas é esta igreja que está presente também nas cartas do apóstolo Paulo. Todas as 13 cartas que Paulo escreveu, ele escreveu de forma específica para trabalhar uma doutrina na vida da igreja. Se você ler com atenção as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, de João e de tantos outros, você vai perceber que eles estão sempre tratando de um problema. Há certos elogios, há certas recomendações, mas estes pais da igreja, eles não se furtaram no seu dever de exortar e de corrigir a igreja naquilo que ela estava equivocada. E eu creio que os irmãos perceberam que o que está acontecendo aqui é algo que servia de vergonha para o apóstolo Paulo. Por isso, meus irmãos, no versículo 17, ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vocês se ajuntam não para o melhor, e sim para o pior. Dá para você imaginar isso? A igreja que é santa, a igreja que foi salva pelo sangue do Cordeiro de Cristo,
no momento mais sagrado e mais sublime, que é a sua reunião pública, de celebração a Deus e de participação da ceia do Senhor, o que eles fazem? Eles são egoístas, eles são gananciosos, eles fazem distinção entre as pessoas. Veja que Paulo diz: olha, eu não posso louvar vocês, porque quando vocês vão participar da ceia, um come muito e o outro não come nada. Paulo chega ao ponto de dizer no final desse texto que se alguém tem fome, que coma em casa, para que ele não faça vexame neste momento. É claro, queridos, que aqui precisamos contextualizar essa narrativa. A igreja primitiva, ela não ceava como nós ceamos, com um pedaço de pão, pequenininho, né? E com um copinho de cálice. A coisa era mais generosa, viu, Dave? Aliás, quero louvar a Deus pelas irmãs, da irmã Dave, que sempre com tanto carinho prepara a mesa, a irmã Cidinha também, sempre que pode, coopera com este ministério. Mas não era assim. A ceia daquela época, queridos, era uma fartura de pão, de comida, e eles bebiam, e eles comiam, e eles saíam daquele momento saciados, não apenas espiritualmente, mas também materialmente falando. Hoje, quando nós chegamos aqui no templo, né? O Avenir ainda brincou, né? Hoje é dia de alimento, né? De jantar, um jantar espiritual, um jantar simbólico, que naquela época, queridos, era um pouco diferente dos nossos. E o que acontecia é que as pessoas chegavam primeiro no momento de culto, eles iam comendo, enchendo a sua barriga, e quando aqueles irmãos que chegavam um pouco atrasados, ficavam sem alimento. Já deu para você imaginar a cena? Você chegar no culto e de repente você não ter a condição de participar do momento mais significativo da história da igreja. E Paulo diz que aquela postura era fruto de ganância. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, da palavra de Deus, algumas lições nós podemos extrair daqui. Primeiro, essa narrativa nos ensina que nem tudo que é bom na aparência o é na sua essência. As pessoas que passavam e viam aquela igreja reunida e comendo e celebrando, pensavam: olha, que lindo a comunhão daquela igreja, como é gostoso aqueles irmãos bebendo e comendo, que harmonia. A aparência era positiva, mas o que estava acontecendo na essência daquela celebração era algo vergonhoso. A aparência era sublime, mas a essência era das trevas. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que nem tudo que é lindo na sua aparência, nem tudo que é perfeito na sua estética, é recebido pelo nosso Deus. Deus não se impressiona com a nossa pompa, Deus não se impressiona com a nossa inteligência, Deus não se impressiona com a nossa coerência teológica, com a nossa voz afinada, com a nossa capacidade de tangir um instrumento. Devemos fazer o melhor para Deus sempre, queridos, mas estas coisas não impressionam o nosso Deus. Por mais bonita que seja a organização de uma igreja, por mais bem organizada que ela seja, por mais educada que sejam as pessoas e as programações que esta igreja realiza, se o coração deles não estiver conectado uns com os outros, de nada vale aquilo que eles estão realizando. Deus não se impressiona com cerimônias. Nós sim. Mas Deus, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A pergunta que eu faço para você é: como está a sua essência espiritual diante de Deus? Como está a sua verdade?
como está o seu relacionamento com os seus familiares. Pastor, na aparência está tudo certo, ninguém está vendo nada. Sim, mas Deus vê. Ele sabe do seu pensamento, Ele sabe do seu coração. Por isso, queridos, que no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Ele diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esta igreja tinha uma aparência linda. A ceia deles era regrada de muita comida, de muito vinho, de muita bebida. As pessoas se amontoavam, mas a essência daquela ceia era podre, pois o coração deles não estavam conectados uns com os outros. Que ao participarmos da ceia nesta noite, queridos, possamos nos lembrar de que mais importante para Deus é o que nós somos aqui dentro, e não o que as pessoas veem aqui pelo lado de fora. Que nesta noite, ao comermos do pão e bebermos do cálice, possamos nos lembrar que mais importante do que os elogios que as pessoas tecem sobre nós, é a verdade da nossa alma e da nossa consciência diante de Deus. Em segundo lugar, queridos, esse texto também nos ensina que uma coisa boa pode se tornar em algo ruim. Nós aprendemos isso com a igreja primitiva, porque a ceia foi algo criado por Jesus lá com os seus 12 discípulos, e ela foi criada como algo bom para instruir os seus discípulos a respeito da comunhão com Jesus, com o novo pacto, mas também uns com os outros. E é interessante, queridos, que nos primeiros anos da igreja primitiva, eles conseguiram deturpar a celebração da ceia. A ceia era algo bom, ela tinha a sua essência em Deus, mas a maneira pela qual eles a realizavam, tornaram a ceia algo reprovável pelo apóstolo Paulo, e reprovável pelo Espírito Santo de Deus. O que eu aprendo com isso, queridos? Que não basta apenas termos a palavra de Deus nas mãos. Não basta apenas fazermos aquilo que Deus nos manda. Participarmos do culto, lermos a Bíblia, comermos do pão, bebermos do cálice. É preciso perceber como nós estamos fazendo essas coisas. Sabe por quê? Muitas pessoas estão no piloto automático. Tem gente que vem para a igreja num culto como esse, e ao comer do pão e beber do cálice, é como se ele estivesse comendo qualquer tipo de refeição. Não há nenhum entusiasmo, não há nenhuma emoção, não passa de um mero ritualismo. Ou seja, é algo bom, mas se tornou em algo ruim. Há pessoas, queridos, que comem do pão e bebem do cálice indignamente. É o que nós vemos no versículo 30, a razão pela qual muitos estavam fracos e doentes, e não poucos que dormiam. E aqui nós aprendemos a terceira lição com a igreja primitiva. A igreja primitiva nos ensina que há uma ligação entre o espiritual e o material. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que você faz no espiritual, tudo que você considera no seu relacionamento com Deus, influencia na sua vida material, e assim vice-versa. Veja que a Bíblia diz que muitos estavam doentes na sua carne, no seu físico. Alguns, queridos, estavam fracos, podemos interpretar como uma fraqueza espiritual, sim, mas havia também doença física e muitos que dormiam. Os teólogos, quando analisam esse texto da palavra de Deus, chegam à conclusão de que algumas pessoas morreram por causa desse equívoco espiritual. Percebe como é sério? O desprezo daqueles irmãos diante de algo tão sagrado, a desvalorização da ceia
E a desvalorização do próximo fez com que aquela igreja ficasse doente, anêmica espiritualmente, fraca, cheia de pessoas que dormiam fisicamente e espiritualmente falando. Todas as vezes, queridos, que nós realizamos algo espiritual para Deus, as bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas não são apenas de ordem espiritual, mas há também bênção de ordem material. Por isso, queridos, que nós precisamos olhar para a nossa história, olhar para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com os nossos irmãos e perceber se algo na nossa vida não está impedindo as bênçãos de Deus. Talvez, querido, você pode estar enfrentando alguma enfermidade na sua vida, física ou emocional, fruto do seu pecado. Pastor, mas todas as pessoas que estão doentes é porque pecaram? Também não. Esta semana eu estava conversando com uma pessoa também evangélica, de uma outra igreja da nossa cidade, e ela havia sido assaltada. Aliás, ela foi assaltada recentemente. Ela disse que algo que a chateou muito foi que quando ela chegou na sua igreja e ela foi compartilhar deste assalto com uma irmã, esta irmã olhou para ela e disse: você está em pecado. Que absurdo, queridos. E esta irmã disse que há dias ela não dorme. É claro, com o terror daquele momento ainda pulsando na sua memória, mas também com palavras negativas que ela ouviu de supostas pessoas de Deus. Quantas vezes, queridos, a nossa teologia é assim? A gente olha para uma pessoa que está sofrendo e a gente pensa que algo de ruim ela fez, como se ela estivesse pagando um pecado. Não! Nem todas as lutas e as dificuldades que enfrentamos é porque estamos no erro. Algumas sim são consequências de nossas escolhas e de nossas decisões. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, as lutas que você vai enfrentar e que você está enfrentando hoje é justamente por estar no centro da vontade de Deus. Não pense que o fato de você estar no centro da vontade de Deus faz de você uma pessoa blindada às dificuldades. Não faz. Uma vez eu me lembro de uma pessoa que chegou aqui na cidade, passando algumas lutas, algumas dificuldades. Ela disse: pastor, é tanta luta que eu não sei se Deus me queria aqui mesmo. E eu disse: mas onde foi que você aprendeu que a quantidade de lutas é um termômetro ou um meio de medir se nós estamos no centro da vontade de Deus ou não? Nunca foi, queridos, e nunca será. Para que mais lutas do que o apóstolo Paulo passou? Quando Paulo assume o seu chamado de ser um apóstolo, um pregador aos gentios, começa a perseguição sobre ele. E a Bíblia diz que ele sofreu naufrágios, a Bíblia diz que ele sofreu açoites e prisões, e a tradição cristã diz que ele morreu como mártir. Ele foi morto pela mão dos romanos. Por quê, pastor? Porque ele pecou? Porque ele foi um apóstata? Não, queridos, não. Porque ele foi fiel à palavra de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, no momento quando ele aceita a missão do Pai e ele começa o seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos e meio, quantas lutas o mestre enfrentou? Quantas perseguições? Dos fariseus que se levantaram contra ele, tentando minar o seu ministério, mas também do Império Romano, que através de Pilatos, lavando as suas mãos, o encaminhou para a morte. Jesus, queridos, enfrentou lutas e adversidades. Paulo enfrentou e todos os apóstolos também enfrentaram. Eu não sei se você sabe, mas todos os apóstolos, todos, com exceção de João, que morreu velho, o João que escreveu o Apocalipse, mas todos os outros foram mártires.
A Bíblia diz que eles foram homens dos quais o mundo não era digno. Eles foram maltratados, eles foram vilipendiados. Alguns passaram necessidade, sim, por isso que Paulo diz: eu sei estar contente, feliz em qualquer situação. Aliás, ele diz: eu aprendi, a estar contente em qualquer situação. Ele diz: eu sei ter abundância, mas sei também viver na escassez. Quem disse que o servo de Deus não passa por escassez? Passa. Deus cuida de nós? Sim. Deus nos protege? Sim. Mas a gente passa por uns perrengues. Às vezes a gente tem que gastar menos. Ou não tem? Às vezes o dinheiro não dá. Às vezes a gente tem que comer uma carne mais de segunda. Às vezes a gente tem que fritar mais ovo. Rachar a lenha porque o gás está caro. Ô Jardel, não tem jeito, Jardel? Não é culpa sua, Mas a gente tem que se adequar. Não é só um mar de rosas, queridos. Não é só bonança. Tem dificuldades, e se você pensar que a dificuldade é Deus dizendo: não vai por aí, você pode até se furtar de viver os planos de Deus para a sua vida. Porque, queridos, nada do que Deus tem para nós é fácil. Porque o diabo, ele intenta contra a nossa vida, e ele sabe que o projeto que Deus tem para nós é grandioso. Todos nós temos um projeto de vida, todos nós temos uma vocação, todos nós temos talentos e dons, e o diabo quer miná-los. Por isso que todas as vezes que você aceita o chamado de Deus, a luta vem. Pode ter certeza disso. Me lembro, queridos, que com 18, 19 anos de idade, eu enfrentava um dos momentos mais terríveis da minha vida. Não havia razão para aquilo. Eu tinha tudo. Família, já estava namorando com a Carla, um bom trabalho, uma igreja abençoada, amigos, não me faltava nada. Mas naquele período, queridos, uma angústia profunda começou a tomar conta do meu coração. E eu relutei muito no início em procurar um médico, até que me vi tão fraco, tão limitado, que procurei um médico e ele deu o diagnóstico que eu já esperava: você está com depressão. Faz tempo, há 18 anos atrás. Naquela época ainda algumas pessoas não entendiam muito bem o que era depressão. Alguns pensavam que depressão é um mimimi. Aliás, alguns ainda pensam isso. Deixa eu dizer para você, depressão não é mimimi. Depressão existe. E ela nem sempre está ligada a uma causa espiritual. Por vezes ela é orgânica. Me lembro que tive que tomar o tal do carbolítio, para que a minha substância lítio fosse regulada. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui, naquele tempo, queridos, o missionário Daniel orou pela minha vida, e Deus mostrou para ele que o diabo estava usando aquela depressão para tentar me desviar dos projetos de Deus. E naquele dia ele disse: Deus te chamou para ser um profeta, um pregador da sua palavra. E o diabo sabe disso. E tudo que ele tem tentado contra a sua vida, aproveitado da sua fraqueza emocional, é para te desviar desse projeto. Ah, queridos, naquele dia, eu não fui curado da minha depressão. Eu não fui curado. Mas eu saí daqui, desse templo, com uma nova mentalidade espiritual. Outras vezes o Espírito Santo se manifestou, confirmando aquela palavra. E por isso eu estou aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não foi fácil. Não foi assim, no estralar de dedos. Queridos, foram lutas, foram momentos que talvez só eu e a minha esposa sabemos. E que eu creio que são momentos que eu nem convenho compartilhar com a igreja. É algo da minha intimidade com Deus, é algo que eu vou levar para o túmulo. De lutas, de dificuldades que eu, na presença de Deus, me derramei e falei: Pai, eu só permaneço
porque eu ouvi a tua voz. E eu sei que eu estou no centro da vontade do Senhor, porque pelas minhas forças, talvez eu desistiria. Pelas minhas forças, talvez eu dissesse: ah, não, eu não preciso disso. Posso viver melhor em outra direção. Mas como posso trair o meu Deus? Como posso, queridos, jogar a toalha e deixar que Satanás e os seus planos prevaleçam sobre a minha vida? Jamais. Jamais, queridos. Deus tem um plano nas nossas vidas, e quando nós estamos enfrentando lutas, isso não significa que nós estamos fora do centro da vontade de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite: se encoraje, deixe que o Espírito Santo de Deus renove as promessas de Deus na sua vida. Está difícil o seu casamento, está difícil a criação com os seus filhos, está difícil lá no ambiente do trabalho, no seu relacionamento familiar. Avalie-se e veja se você está cumprindo com a palavra. Se você está, descanse. Se você está, confie em Deus. Pode vir um tanque contra a sua vida, 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Que convicção, queridos, que convicção santa. O Espírito Santo de Deus nos dá isso que o apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu vejo a minha insignificância, a minha limitação, e vejo que estou na presença de Deus, não por mim, mas pela graça de Deus, que em mim opera. Pastor, o que nós aprendemos com a igreja primitiva? Que vontade de continuar pregando, mas precisamos encerrar. A igreja primitiva, queridos, nos ensina que é possível errar, mas não podemos jamais permanecer no erro. Paulo viu o erro desta igreja, e ele fala sobre este erro com riqueza de detalhes. Ele diz: nesta causa eu não vos louvo. Este erro de vocês precisa ser exortado. Vocês precisam voltar ao arrependimento. Por quê, Paulo? Versículo 32, acompanhe comigo, por gentileza. Paulo diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com... Pastor, um crente pode ser condenado com o mundo? Tire as suas conclusões. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Deus nos disciplina. Paulo está dizendo, queridos, que às vezes a palavra vem dura ao nosso coração para nos exortar, para nos direcionar espiritualmente, para que não sejamos condenados com o mundo. Pastor, mas crente não perde a salvação. Eu creio que não perde. Aquele que nos deu a salvação, Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Amém, queridos? Mas salvação é algo que se desenvolve. Salvação não é um passaporte para entrar no céu. Você não vai chegar lá no céu, né? É só uma ilustração, viu? E Deus vai dizer: cadê o seu passaporte? Está aqui, ó. Me converti tal dia. Não é assim. É a sua vida. Nós não somos salvos pelas nossas obras, pois o sangue de Jesus nos purifica, mas as nossas obras serão a referência do nosso julgamento. Por isso que a Bíblia é tão radical, e ela diz que de toda palavra frívola que o homem pronunciar, isso ele terá que prestar conta diante de Deus. É as obras, queridos. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que as obras dos santos chegam diante de Deus como cheiro suave. É as obras. Deus vê as suas obras. Você não é salvo pelas obras, como diz Paulo em Efésios, mas você foi salvo para
as boas obras. Não somos daqueles que ficam fazendo coisas boas para atrair o favor de Deus. Não. Fazemos coisas boas porque Deus nos salvou e somos gratos eternamente a Ele. Boas obras é algo natural na vida do crente. Pecado? Não. Pecado tem que mudar. Então esse texto nos ensina que a igreja pode até errar. Eu posso errar. Você pode errar. Mas precisamos nos converter do nosso erro. Quem é crente se converte do erro. Ele não permanece. Por isso, querido, que eu concluo esta palavra citando o texto bíblico de 1 João capítulo 3, versículo 6, quando a Bíblia diz que todo o que permanece nele, ou seja, em Deus, não vive pecando. E todo o que vive pecando não o viu e nem o conhece. Todo aquele que vive pecando e não se incomoda com o seu pecado, seja pecado de atitude, seja pecado de palavra ou pecado de omissão. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Pecado de omissão a gente não liga muito, né? Mas ele é pecado. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Você conhece a palavra de Deus? Você tem o Espírito Santo na sua vida? Então não permanece mais no erro. Quero chamar você nesta noite a se examinar, como o apóstolo Paulo nos convida. Versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Hoje à noite, eu quero convidar você a participar da mesa do Senhor. Se você já aceitou Jesus, se você já foi batizado, e se você está em comunhão com a sua igreja, você é o nosso convidado a celebrar este momento. Eu quero dizer algo para você: não fuja da ceia por causa do seu pecado. Faça o contrário. Fuja do seu pecado por causa da ceia do Senhor. Aí mesmo onde você está, quando você pegar o pão e o cálice, se tem algo que você precisa dizer para Deus, faça. Abra o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz a palavra, e depois coma do pão e beba do cálice. Se você não é batizado ainda, eu oro pela sua vida, para que em breve você possa se batizar. Amém, queridos? E ser membro desta igreja, e ter a alegria de juntos participarmos da mesa do Senhor. Pastor, mas a ceia não é livre? A ceia não é do Senhor, ela não é para todo mundo? Não, querido. Paulo é claro, ele diz: aquele que come sem discernir do corpo, aquele que come sem saber o que está fazendo, ou sem uma comunhão genuína com Deus e com a igreja de Cristo, ele come para a sua própria condenação. Que alegria podermos participar da mesa do Senhor hoje à noite. Eu sei que há alguns irmãos aqui que há muito tempo não comem da ceia aqui neste templo. Feliz em poder cear com você neste momento. E assim, eu queria convidar você a se colocar de pé neste momento tão especial. E nós vamos adorar o nosso Deus com uma canção. Esta canção que fala do amor de Deus por nós, ali na cruz do Calvário. E eu quero neste momento orar com os irmãos, antes que esta canção seja entoada, para que o Espírito Santo de Deus confirme esta palavra no seu coração, e que Ele perdoe os nossos pecados antes de juntos celebrarmos e comermos da mesa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos pela Tua palavra.
Obrigado, Deus, pela igreja primitiva, que nos ensina lições preciosas, não apenas com os seus acertos, não apenas com as suas virtudes, mas também com as suas falhas, pois todos nós somos imperfeitos, precisamos melhorar e queremos ser aperfeiçoados à imagem do Teu Filho Jesus. Deus, completa a Tua obra na Tua igreja. Pai, livra-nos do comodismo, livra-nos, Pai, do esfriamento espiritual, livra-nos, ó Deus, do desprezo pelas coisas sagradas, assim como esta igreja estava fazendo com a mesa do Senhor. Santifica-nos, Pai, para este momento. Perdoa, Deus, os nossos pecados e nos prepara para que juntos possamos realmente nos encontrar com o Senhor, pois a Tua palavra diz que nós devemos comer do pão e beber do cálice, anunciando a Tua volta até o dia que o Senhor buscar a Tua igreja. Assim estamos, Deus, cumprindo mais uma vez com a Tua palavra, neste ritual simbólico do significado mais sublime da nossa fé, o amor de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro que foi derramado em perdão dos nossos pecados sobre aquela cruz. Te agradecemos, Deus, e pedimos a Tua bênção sobre o pão e sobre o cálice, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero convidar neste momento os irmãos diáconos que foram convocados para a entrega da ceia do Senhor. Quero pedir que apenas aqueles que vão participar da ceia, que fiquem de pé. Se você porventura não vai participar ainda deste momento, você pode se assentar. E enquanto isso, enquanto esta canção é entoada, que você possa meditar no amor de Deus em Cristo Jesus. E à medida com que você receber o pão e o cálice, os irmãos podem se assentar para que juntos participemos da mesa do Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
e nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Enquanto os nossos irmãos diáconos terminam de servir o pão e o cálice, eu convido você para meditar neste amor. Este amor de Cristo que nos une, este amor de Cristo que nos faz ser igreja, este amor que, a despeito das lutas e das dificuldades, nos fortalece como corpo do Senhor. Feche teus olhos, você que pode, baixe sua cabeça, fale com Deus, enquanto nós estaremos servindo os nossos irmãos diáconos aqui à frente. Eu peço que você faça isso. Agradeça a Deus por tudo que você tem recebido dEle, pela graça de ser parte desta igreja e por estar aqui nesta noite. Apesar das lutas, Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido todas as suas necessidades. Você sabe disso. Você sabe que o essencial não tem te faltado. Ele tem cuidado de você. E Ele vai continuar assim. Pois a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, que é algo absurdo para todos nós, o Senhor diz: todavia eu não esquecerei de ti. Ele cuida de você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Senhor Deus, recebe, Pai, a nossa gratidão, pois não somos dignos deste momento, senão pelo sacrifício do Teu Filho, que foi feito por nós ali na cruz do Calvário. Pai, obrigado por este privilégio de cearmos com a Tua igreja na presença do Senhor. Recebe, Deus, todo o nosso louvor e a nossa gratidão, porque sabemos que isto é dádiva, isto é presente do Senhor sobre as nossas vidas.
Pai, aguardamos ansiosamente a volta do Teu Filho Jesus Cristo, pois a Tua palavra diz que um dia nós haveremos de cear juntamente com Ele nos céus. Oh Deus, prepara a Tua igreja. Pai, faz-nos desejar este momento, assim como a igreja primitiva que dizia em alto bom som: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Prepara-nos, Pai, para a Tua volta que está breve. Prepara-nos, ó Deus, para o reencontro que não tarda e que não falha. Desperta, ó Deus, a Tua igreja. Desperta, ó Deus, os Teus obreiros, os Teus pastores. Dá-nos, ó Deus, este sentimento de urgência, pois sabemos que os dias são maus, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Usa-nos, Pai, nesse tempo que resta, como instrumento de bênção nas Tuas mãos. É o que nós te pedimos, gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Convido você, querido, com o seu coração cheio de gratidão a Deus, neste momento a comer do pão e beber do cálice. Santo Deus, grandioso Pai, toda honra, toda glória, todo louvor nós rendemos a Ti. Engrandecemos o Teu nome, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua benignidade, demonstrada por cada um de nós lá na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, porque o amor do Senhor alcançou o nosso coração através da pessoa do Teu amado Filho, do Teu unigênito, que morreu, mas ressuscitou, e hoje está à Tua direita e intercede por nós. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pois não estamos só. Temos a Tua presença todos os dias da nossa vida, porque Jesus cumpriu com a Sua missão, com o Seu propósito de morrer naquela cruz para salvar todo aquele que nele crê, mas não pereça e tenha vida eterna, a vida em Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, nosso coração se alegra diante da Tua presença nesta noite, por participarmos da mesa do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Queridos, a grande razão de estarmos aqui nesta noite é tudo por causa da cruz, tudo. Por isto, este é o momento de maior festa e de celebração na vida da igreja. E a Bíblia diz que quando Jesus ceiou com seus discípulos, os evangelhos nos contam que eles cantaram um hino depois da ceia e foram embora. E eu quero convidar você para fazermos da mesma forma. Queria que você se colocasse de pé mais uma vez. Nós vamos entoar o nosso Deus com mais uma canção, a mesma canção que nós cantamos no nosso momento de louvor. Essa segunda canção que fala sobre a volta de Jesus e como nós ansiamos por ela. Que você possa adorar o seu Deus, e depois nós estaremos orando juntos, encerrando o culto desta noite. Adore ao Senhor, exalte o seu nome. Tu és a minha luz, a minha salvação.
Deus, bendito Pai, mais uma vez, ó Deus, nós te glorificamos e te exaltamos pela tua presença em nós e entre nós. A ti, ó Deus, entregamos todo o nosso culto, cada palavra, cada sentimento, tudo aquilo, ó Deus, que foi feito por cada vida que entrou neste lugar como um gesto de adoração e de devoção diante do altar do Senhor. Receba, Pai, pois é fruto do nosso amor, é fruto, ó Deus, do reconhecimento da graça do Senhor que opera sobre as nossas vidas. E assim, Deus, nós oramos pedindo a tua bênção sobre aqueles que aqui estão. Oramos, Pai, por aqueles que estão sintonizados conosco pelas redes sociais. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, e que o Senhor dê a cada um de nós uma semana de paz, uma semana de alegrias e de muitas vitórias na tua presença. Ensina-nos, Pai, a descansar em ti, pois sabemos que nos braços do Senhor nós estaremos sempre seguros. E assim nós clamamos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu amado e eterno Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida que está aqui e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, querido. Que alegria ter você aqui. Que Deus te abençoe e que você possa, neste momento, ao encerrarmos este culto, virar para quem está mais próximo de você. É claro, a gente não pode se cumprimentar, mas você pode estender a sua mão e dizer que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar e assim, coração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite.